Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam até ser sentidas. Então Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito. Durante 3 dias, eles não se viam uns aos outros, nem ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas moradias. Êxodo 10, 21 a 23. Em Gósen, sangue nos batentes das portas barrava a escuridão. Hoje o sangue de Jesus repele o sistema do inferno. A escuridão dos próximos dias será tão intensa que poderá ser sentida novamente. Essa escuridão crescente é sobrenatural e demoníaca. Ela impactará todos os aspectos da sociedade, e caso Jesus demore a voltar, nenhuma pessoa viva conseguirá evitar ser impactada por ela. A resposta continua a mesma. Isaías, no capítulo 60, também menciona uma escuridão profunda sobre a terra. A referência é profética sobre o que virá, uma escuridão profunda cobrindo a terra. Foi a escuridão que cobriu a face do abismo em Gênesis, e a resposta de Deus foi a luz. A escuridão tem sido repetidamente uma presença ao longo das Escrituras, até mesmo a esse ponto. Josué precisava de um milagre para impedir que o inimigo escapasse sob a cobertura da escuridão. Então Josué falou ao sol para que parasse novamente, adiando a escuridão. Como resultado, Josué conseguiu derrotar o inimigo. Quando Jesus entregou sua vida na cruz, a escuridão cobriu a terra. 3 dias depois, ele ressuscitou. Indo para o primeiro capítulo do livro de João, vemos que Jesus é chamado de a luz do mundo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, Cristo em nós, esperança da glória, continua sua luz no mundo. Assim como ele é, nós também somos neste mundo. Em Mateus 5,14, Jesus, ao falar com os discípulos, declarou: vocês são a luz do mundo. Cidade sobre o monte não pode ser escondida. Novamente, referências à luz dissipando as trevas. João até se refere a Deus como luz. Não que ele tenha luz, mas sim que ele é luz, e não há nenhum traço de trevas nele. Referências à escuridão e à luz nas Escrituras geralmente tratam do conhecimento ou entendimento em que alguém está operando. É necessário conhecimento e entendimento para ativar a revelação, que é um saber transmitido ao espírito e percebido pela mente renovada. Aqueles que andam na luz, assim como ele está na luz, terão a habilidade sobrenatural de irradiar na escuridão. Isso se aplica muito à área de provisão. À medida que a escuridão cobre a terra, ela não pode e não será capaz de alterar as promessas de Deus. As palavras "nunca te deixarei, nunca te abandonarei" são ainda mais potentes durante tempos de dificuldade. Em meio à agenda sombria de roubar, matar e destruir, a luz se levantará e a escuridão não a vencerá, uma escuridão que podia ser sentida. Voltando para Êxodo 10, percebemos que, no versículo 21, diz: era uma escuridão que podia até ser sentida. Era preta como tinta, a tal ponto que eles não viam uns aos outros, nem ninguém se levantava de suas moradias. Em outras palavras, eles estavam confinados. A escuridão que podia ser sentida, como representado em Êxodo 10, é maligna e sobrenatural. Ela seria acompanhada por um sentimento de medo, deixando aqueles, sob sua influência, apavorados por não conseguirem ver uns aos outros. Esse ambiente assustador, com comunicação limitada, criaria uma sensação de isolamento. A passagem em Êxodo também nos dá uma ideia de como aquilo deve ter sido terrível. A escuridão era tão intensa que ninguém tentava sair de suas casas. No Egito, todos ficaram paralisados pelo medo, sentados e cercados pela densa escuridão. Que experiência horrível isso deve ter sido para os egípcios! A experiência dos filhos de Israel no Egito é algo a se considerar. Quando olhamos para o nosso tempo atual, há paralelos com a nossa cultura moderna.
Atualmente, o rumo dessa sociedade conduz à escuridão mais profunda desde Êxodo 10. Uma escuridão horrível assolou o Egito, não apenas como um fenômeno noturno, mas foi algo muito pior. A escuridão estava presente tanto à noite quanto durante o dia. Imagine uma escuridão intensa e negra durante todo o dia. A escuridão estava presente a 1 hora da tarde, tão negra e densa quanto era à meia-noite. Não havia escapatória, nem alívio, nada além da escuridão total e absoluta. Nenhuma luz natural atravessava esse véu de tormento, uma força espiritual, demoníaca e inescapável. Muitas vozes de gerações anteriores à nossa previram dias terríveis de escuridão e um mal sem precedentes na forma de dificuldades globais, culminando finalmente na Grande Tribulação. De muitas maneiras, será semelhante à escuridão tangível que cobriu o Antigo Egito, mas essa escuridão será muito mais sinistra. Será uma escuridão que afetará todas as partes da sociedade e, em vez de cobrir apenas a terra do Egito, desta vez ela cobrirá toda a terra. Essa visão profética da tribulação, segundo o Apocalipse, um dia se tornará uma crise global. Muitos creem que, nesses dias, ninguém conseguirá escapar dos horrores e da escuridão daquele período. Essa experiência, no entanto, não precisa ser o seu caso se você tiver ouvidos para ouvir. Luz nas casas. Mesmo com o mundo mergulhando rapidamente na escuridão moderna, ainda há grande esperança e respostas. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo se erguerá para enfrentar a escuridão que se aproxima. O Egito simboliza o mundo e seu sistema. Quando a escuridão atingiu a terra e sua cultura ímpia, o Egito ficou completamente paralisado, fechado e em um estado de puro terror. Em Gósen, a experiência foi bem diferente. O povo de Deus não passou pelas mesmas coisas que os egípcios. Eles provavelmente podiam ver a escuridão. Também é possível que eles pudessem sentir o peso e o terror dos egípcios, mas eles tinham Deus ao seu lado. Não havia escuridão nas casas de Gósen. No final do versículo 23 de Êxodo 10, vemos algo emocionante. Mas todos os filhos de Israel tinham luz especial em suas casas. A luz que o povo de Deus tinha era sobrenatural. Ela brilhava na escuridão nas casas dos justos, como diz o livro do Apocalipse 21:23. A cidade não precisava do sol nem da lua para brilhar nela, pois a glória de Deus a iluminava. O Cordeiro é a sua luz. É essa luz de Deus que está presente no meio do povo de Deus que dissipa toda a escuridão demoníaca. À medida que o mundo mergulha ainda mais em um cenário de trevas, devemos abraçar a revelação da luz. Em Gósen, a luz estava na morada pessoal deles. A luz é Jesus para eles. Deus quis dar a conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória? Colossenses 1:27. Uma unção corporativa. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Salmo 87:2. Há muito tempo eu acredito que o potencial para uma prosperidade bíblica épica, junto com a transferência de riquezas do fim dos tempos, nunca foi projetado para apenas um indivíduo. Na verdade, o aumento disponível pertence a um corpo unificado. Individualmente, você pode crescer muito. Famílias ou pessoas podem ter crescimento e transferências de riqueza impressionantes. No entanto, ao entender o Novo Testamento, Deus expressa a plenitude de Jesus através do que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Assim como Ele é neste mundo, assim somos nós. Não eu, mas nós. Esta é uma bênção coletiva, se entendida como unidade, a união que realmente representa um povo ou grupo. Em Jesus, poderíamos ser a principal superpotência financeira mundial. Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos. Ele quer que sua família cresça unida.
A ideia final de aumento e da abundância do mar, sendo voltada para nós, sempre foi sobre o corpo de Cristo prosperar. Em um nível coletivo, cada morada tem o que precisa para viver, se mover e existir em Jesus. Cada morada unida forma o corpo de Cristo. Em Gósen, os filhos de Israel trouxeram luz unificada à escuridão de suas moradas. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Salmo 87, 2. As moradas de Jacó referem-se a pequenas reuniões individuais, grupos individualistas espalhados pelo mundo. Eles louvam o Senhor, têm sua cultura, cada um é bom e cada casa tem singularidade única. É preciso considerar que Deus deseja algo mais. Ele deseja um corpo coletivo unido, entende? Afirma que o Senhor prefere os portões de Sião. Não é que o Senhor não ame as moradas individuais de Jacó, é que ele sabe que existe algo muito melhor. Propósito coletivo. Deus ama quando sua casa irradia a luz sobrenatural dele. O que ele ama ainda mais é quando você pega o que tem em casa e une com todos ao seu redor. Em um ambiente coletivo, é assim que a igreja deve funcionar. Mesmo como igrejas, deve haver um propósito e princípio unificados para liderar a cultura e se posicionar como uma força a ser reconhecida. É assim que a luz nas trevas funciona, e é assim também que a revelação da provisão de Deus acontece. Salmo 133, 1 diz: Eis quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma revelação da riqueza de Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus é a luz em Gósen, junto com todo o poder da aliança que vem com isso. Hebreus 6:9 diz: Mas, amados, estamos certos de coisas melhores a respeito de vocês. Sim, coisas que acompanham a salvação. A luz também representa tudo o que Deus é, e é do agrado dele que seus servos prosperem. Para compreender plenamente o que isso significa, a pessoa deve alcançar um entendimento completo do que Jesus proporcionou, antes que alguém possa receber plenamente uma transferência de riqueza dos tempos do fim. Antes de experimentar plenamente o rompimento com o inferno, é essencial compreender que Jesus quebrou pessoalmente o sistema e a economia do inferno. O próprio Jesus não era carente de forma alguma. Ele certamente não era pobre, tecnicamente, ele era rico, além da imaginação quando você considera o acesso que tinha a toda a riqueza do céu. Jesus foi o exemplo para nós, morreu na cruz e ressuscitou para evitar nossa separação eterna de Deus. Ele foi fisicamente abusado e derramou sangue para que você tivesse cura e integridade. Jesus se fez pobre por sua causa, para que, por meio da pobreza dele, você se tornasse rico. O conhecimento sobre a riqueza de Jesus pode se tornar um divisor de águas revelador. Isso lhe dará autoridade para avançar e liberar uma luz palpável na escuridão. Jesus disse a Pedro: Sobre esta pedra construirei minha igreja, e o inferno não a vencerá. João 1 fala sobre a luz que veio ao mundo, e as trevas não puderam vencê-la. Andar na revelação de que Jesus é o Filho de Deus e o Messias é a rocha sobre a qual Jesus falava com Pedro. O nome de Pedro foi alterado de Simão para Pedro, que significa rocha, como exemplo profético, mas ele não é a rocha a que Jesus se referia. Jesus não afirmou que a igreja seria construída apenas sobre Pedro, mas sim sobre a revelação que ele recebeu de Deus. Como você vai ler na passagem abaixo, Simão, Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei minha igreja, e as portas do Hades não a vencerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, de 16 a 19.
Jesus acabara de perguntar aos discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Pedro respondeu no versículo 16, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus continuou explicando a Pedro que carne e sangue não lhe haviam revelado isso, mas sim o Pai que está no céu. Isso foi uma revelação direta de Deus, uma revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao mudar o nome de Simão para Pedro, que significa rocha, Jesus disse: foi sobre esta rocha, como se gesticulasse para si mesmo. Um jogo de palavras. Que eu edificarei a minha igreja. A rocha a qual Jesus está se referindo significa uma peça fundamental para construir uma casa. Neste caso, a principal pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele estava dizendo: este é o fundamento absoluto, básico e inabalável de toda a igreja, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não apenas a informação era necessária, mas também precisava ser uma revelação na forma de conhecimento revelado para eles. Pode-se dizer que sem essa revelação, a pessoa está perdida e certamente não faz parte da igreja. A ideia de que os comentários de Jesus eram apenas para Pedro enfrenta obstáculos, tornando-a implausível. Como outros discípulos e apóstolos que tanto contribuíram, ou até mais, para o desenvolvimento da igreja e do evangelho. Assim como Pedro, Paulo, por exemplo, ou João, que viveu muito mais do que Pedro, facilmente se encaixariam na mesma categoria que Pedro. Uma vez, Paulo precisou confrontar e repreender Pedro publicamente por comprometer sua posição diante dos crentes gentios. Pedro, sendo coagido por Paulo, é mais um exemplo. Nós os vemos como iguais, mas a posição de Pedro não era. O fundamento de toda a igreja sobre esta rocha é o verdadeiro poder revelador que impulsiona a eclésia, os chamados para fora, a luz nas trevas e a igreja de Jesus Cristo. A revelação de Jesus é essencial para vencer as portas do inferno, pois ela traz luz ao que ele providenciou para nós. É um empoderamento ao entender que herdamos todas as bênçãos da aliança desde Abraão. Saber que podemos manifestar esse direito, tudo o que Jesus possuía, individual ou coletivamente, é, infelizmente, o segredo mais guardado da história da igreja, segundo João 1,12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. King James Version. Filhos é uma referência à herança. Aqueles que o receberam identificam os convertidos com sua apólice de seguro contra o fogo intacta. Filhos são muito diferentes. Eles têm acesso total e privilégio a tudo. O pai tem revelação, não religião. A filiação trata de revelação, não de religião. Só ao conhecer Jesus como filho ou filha, podemos experimentar plenamente quem ele é e o que tem. Filhos são discípulos da sua palavra, seguidores do Senhor e unidos com seus irmãos e irmãs. Convertidos são os que o receberam, mas seguem à deriva, atuando com pouco entendimento. Esses indivíduos geralmente carecem de convicção, lhes falta propósito e não estão funcionando na revelação de Jesus. Esse é um dos maiores problemas no corpo de Cristo hoje. Convertidos desconhecem o que receberam e, por isso, não ocupam seu lugar no corpo coletivo. É uma perda para o corpo de Cristo e para o convertido que não se desenvolveu até a filiação. Nos próximos capítulos, abordaremos o tema Riqueza de Jesus, sua relação com você e o significado para uma possível transferência de riqueza nos tempos do fim. Tudo isso faz mais sentido quando visto no coletivo, não só no individual. Os Estados Unidos são bons para uma família aproveitar a vida. Para fazer discípulos e chamar a atenção mundial, é preciso entender o quadro coletivo, a eclésia, o corpo coletivo de Cristo. Que as portas do inferno não prevalecerão contra os incrédulos, eles virão para a sua luz. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os gentios buscam essas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus 6, 31 a 32.
As próximas páginas trarão uma visão mais profunda sobre a riqueza de Jesus. Você perceberá que o subproduto dessa revelação agirá como um poderoso imã, atraindo os gentios e os incrédulos. Os incrédulos não têm a capacidade nem a habilidade natural de compreender quem é Jesus. Assim, pregamos o Evangelho e cremos que a luz os levará ao arrependimento e relacionamento com Jesus. Gentios ou incrédulos compreendem apenas coisas naturais, materiais e que suprem suas necessidades, trazendo conforto e provisão. É exatamente sobre isso que Jesus está falando no livro de Mateus. Enquanto instrui os crentes através de seu ensinamento, aprendemos que buscar bens materiais é exatamente o oposto do que nós, como crentes, devemos buscar ou nos preocupar. Para o crente, Jesus instrui: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Mateus 6:33. Jesus nos dá o plano para a provisão, é Ele. Nele temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Isso realmente significa que nele nós temos tudo. Amostra. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Um plantio do Senhor para a exibição de sua glória. Isaías 60:1-3, Nova Versão Internacional. Quando exercitarmos essa revelação, chegaremos a um lugar de manifestação coletiva, um plantio do Senhor para a exibição de sua glória. O interessante é que o resultado dos crentes que buscam a provisão de Jesus é justamente o que os gentios procuram. Os incrédulos fazem tudo diferente, trabalham pelas coisas. Quando Jesus diz: venham a mim e eu lhes darei descanso, eles acreditam que é preciso trabalhar para viver e só depois descansar. Faça tudo para conseguir o máximo, coloque tudo na lata e, ao terminar, sente-se sobre ela. Esse não é o caminho do fiel. A maioria das pessoas trabalha até morrer, seja para se sustentar, obter coisas, diversão ou dinheiro. Essa é a base da economia do inferno, chamada por Jesus de Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Mamon é o homem provendo para si mesmo sem Deus, pelo próprio esforço e trabalho. Por favor, não me entenda mal. O trabalho duro é algo muito bom, mas quando é feito por medo, apenas na busca por coisas, ele é movido por Mamon. Mamon é idolatria contra o sistema de Deus. Jesus ficou diretamente contra Mamon para mostrar até onde Deus foi para te dar um sistema e uma economia melhores. Um homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é reservada para o justo. Provérbios 13:22. A economia de Deus reserva uma herança e riqueza surpresa para quem entra em seu sistema. Vamos analisar mais a fundo os fundamentos da riqueza de Jesus. Para entender o que você tem disponível, é preciso saber onde Jesus iniciou sua jornada e as escolhas que fez por nós. Nos próximos capítulos, vamos explorar como era a riqueza de Jesus, o que ela significa e como se aplica a você. Para ter a plenitude dessa revelação e o aumento que quebra julgos ativo em sua vida, é preciso compreender a riqueza de Jesus.